Educação à distância, mudando realidades. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa segunda web-aula da disciplina de Matemática Financeira. E hoje falaremos um pouco sobre desconto. Como é bom ganhar um desconto, né? Como audiodescrição, eu sou um homem branco, estou trajando um blazer azul claro sobre uma camisa azul escuro, calça jeans, sapato preto. Meu sinal para a comunidade em Libras é esse e eu estou no IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre desconto, mas não aquele desconto que temos quando compramos algo à vista. O nosso desconto, objeto da matemática financeira, vai tratar-se de uma antecipação de dívida. Então, eu tenho uma dívida para uma data futura e resolvo pagar essa dívida de forma antecipada, antes do prazo. Então, vamos entender o que é desconto. Então, para a aula de hoje, falaremos sobre desconto simples e composto, e aí a importância da gente entender bem juros simples e compostos. Vamos compreender o conceito de desconto para a matemática financeira, e aí sim esse desconto atrelado a uma antecipação de dívida, diferenciar os descontos simples e composto, aprender como que a gente vai relacionar esse desconto com a antecipação da dívida, como calcular o desconto numa antecipação de um título, de uma promissória, por exemplo, e ainda determinar qual seria o valor atual de um título antecipado. Então, na hora de pagar uma dívida antecipada, qual vai ser o valor que eu vou pagar? Ou, se eu tiver para receber, qual o valor que eu vou receber, certo? Então, é comum em títulos de empréstimo, e aí esses títulos de empréstimo podem ser promissórias, duplicatas, letras de câmbio, entre outros. Ou seja, promissória, aquela famosa notinha que você assina entre pessoas físicas se comprometendo a pagar um valor no futuro. Uma duplicata, que é usual a emissão desse título entre pessoas jurídicas. Letra de câmbio, que é uma dívida ao portador. É comum aparecer lá nesse título o que a gente chama de valor nominal da dívida. Esse valor nominal, ele já inclui todas as obrigações como imposto e juros. Então, é um valor futuro. E esse valor futuro, vamos chamar então de valor nominal. E vamos representar pela letra N. Então, assinei uma duplicata, assinei uma nota promissória, aquele valor é datado para uma data futura e esse valor corresponde ao valor a ser pago nessa data futura. Então, caso a gente resolva antecipar essa dívida, certo valor deve ser subtraído. Lembra, se eu trouxe um valor que está numa data futura para uma data presente, esse valor ele vai diminuir em razão dos juros do período. E esses juros, nesse caso, a gente vai chamar de desconto, que é dado a um título que foi antecipado. Mas por que eu vou antecipar uma dívida? Primeiro, pode ser que eu esteja devendo a alguém e consiga juntar o dinheiro e resolva pagar de forma antecipada exatamente para obter esse desconto, para pagar menos, porque eu não tenha um juros elevado, já que esse título, eu tenho dinheiro para quitar esse título de forma antecipada. Outra forma comum de uma antecipação de dívida, a empresa vendeu uma geladeira a prazo para daqui 10 meses, só que a empresa está precisando do dinheiro. O que ela pode fazer? Ela pode pegar esse título de dívida, essa promissória, duplicata, e vender ao banco de forma antecipada. Então ela vende para o banco o direito do banco receber essa geladeira daqui 10 meses. Então o banco vai comprar esse valor, obviamente por um valor menor, e vai ganhar com esse ágio, com essa diferença. Com isso a empresa vai receber o dinheiro na hora, mas vai receber um valor menor. Então uma dívida que estava prevista para uma data futura, você traz para uma data presente e vende essa dívida para o banco. Agora o banco vai receber ela somente no vencimento, certo? Então, em todas essas situações, a gente vai ter que mensurar esse desconto, esse valor
que vai corresponder aos juros cobrados lá pela instituição financeira quando ela antecipa o pagamento de uma duplicata. Então, se eu vendi uma duplicata para o banco vai cobrar juros por esse período que ele vai ficar com esse dinheiro em mãos. E esse valor que será pago para o credor, a gente vai chamar de valor atual da dívida e vai representar pela letra A, e nada mais é do que a diferença entre o valor futuro, o valor nominal, ou seja, o valor lá da frente, menos o desconto por causa dessa antecipação. Então a gente já tem uma expressão que vai permitir que a gente consiga mensurar qual vai ser o valor presente, ou seja, o valor atual, de uma dívida futura, concedendo um desconto. Só que esse desconto, ele pode ser calculado de duas formas distintas. Então, na prática, há duas formas distintas de calcular esse desconto, além do que a gente já comentou, que são as capitalizações simples e composta. Então, para cada uma dessas capitalizações, eu vou ter duas formas de calcular, de forma diferente de calcular o desconto. E eu vou obter valores diferentes, que é o desconto comercial e o desconto racional. Então, tanto na capitalização simples, eu vou ter o desconto comercial e o desconto racional. Na composta, comercial e racional. Então, no desconto comercial simples, o desconto no regime de capitalização simples, utilizando o método comercial, ele vai ser calculado sobre o valor nominal do título, ou seja, no valor final. Então, se eu tenho 10% de desconto ao mês, utilizando o desconto comercial simples, eu calculo 10% lá daquele valor final e para cada mês que eu antecipar essa dívida, eu vou conceder esse valor como desconto. Então, para o valor nominal N, antecipado em N minúsculos períodos, então quanto maior o período de antecipação, maior vai ser o desconto, e considerando uma taxa de desconto I, tem-se que o desconto comercial, que a gente vai chamar de DC, é calculado através da expressão desconto comercial é igual o valor nominal, ou seja, é sobre o valor nominal que eu vou incidir uma taxa, incidir um tempo. Então essa fórmula é muito parecida com a fórmula do juros simples. Juros era capital sobre taxa vezes tempo. Juro vezes capital vezes taxa vezes tempo. Como os juros ele é calculado sobre o capital e o desconto é sobre o valor nominal, que é o valor final, o desconto ele vai ser um desconto maior do que os juros correspondente. Além disso, a gente pode determinar o valor atual pela diferença entre o nominal e o desconto que a gente calculou. Ou ainda calcular direto o valor nominal o valor atual a partir do valor nominal, tá? Já o desconto racional simples, nesse desconto, utilizando a capitalização simples, ele vai ser calculado sobre o valor atual. Então, eu tenho uma projeção do valor atual para que ele atinja o valor nominal na data que foi contratado. Com isso, o valor do desconto ele vai ser menor, porque eu não vou calcular sobre o valor futuro, eu calculo sobre o valor atual. Esse desconto, ele também é chamado de desconto por dentro, porque ele vai agir sobre o valor atual, que está entre o período que você contratou o empréstimo e o empréstimo atual, por isso que ele é por dentro. O desconto comercial simples, ele é chamado de desconto por fora, porque ele é calculado sobre o valor nominal. Além disso, o desconto comercial também é chamado de desconto bancário, porque ele é o mais utilizado numa situação de compra de títulos, uma compra de uma duplicata e etc. Certo? E com isso a expressão muda. O valor do desconto vai ser expresso dessa forma e o valor atual no método racional por essa forma. Então, dentro do desconto simples, eu tenho o método comercial e o método racional. Comercial calculado sobre o valor nominal e o racional sobre o valor atual. Já no desconto composto, eu vou fazer de forma semelhante aos juros composto.
Então, o desconto também vai ser expresso ou de forma comercial, quando eu calculo sobre o valor nominal do título, e aí eu vou abater um valor, mas esse valor ele vai ser de forma exponencial. Então, o crescimento do desconto ele vai ser desacelerado. O desconto de 2 meses é maior do que o desconto de 1 mês, obviamente, mas não necessariamente é o dobro do desconto de 1 mês. O desconto do segundo mês ele é menor do que o desconto do primeiro mês, já que o valor do desconto vai ser calculado sobre o valor já descontado do mês anterior. Então, é como se eu calculasse o desconto de 1 mês, atualizasse a dívida e aí, sobre aquele valor atualizado, calculasse o segundo desconto e assim sucessivamente até o N desconto, N períodos de desconto. Com isso, no desconto comercial composto, o valor do desconto vai ser menor do que no desconto comercial simples para períodos maiores do que 1. E também de forma racional, comercial, eu posso achar o valor do desconto ou ainda eu posso achar o valor atualizado. E aí você vai se recordar que quando a gente falava de juros compostos, a fórmula era essa, 1 mais I elevado a N. O que é muito semelhante com a fórmula do desconto. Só que em vez de adicionar uma taxa, eu vou subtrair essa taxa para conceder o desconto. E nos juros eu calculo sobre o capital e no desconto comercial eu calculo sobre o valor nominal da dívida, certo? Mas o desconto comercial composto não é tanto utilizado. Quando se fala de capitalização composta, o mais utilizado é o desconto racional composto, porque ele vai ser calculado sobre o valor nominal, mas fazendo a projeção de qual seria o atual para chegar no valor nominal. Então, eu vou imaginar agora não voltando com essa taxa, mas sim voltando com o tempo. Então, é como se eu voltasse no tempo. Ou seja, os juros vai ser exatamente o mesmo valor do desconto. Então, quando eu concedo um desconto de 2%, se foi cobrado 2% de juros, ele volta exatamente para o mesmo valor que era antes de ser cobrado os juros. Ele funciona como uma função inversa. E na hora de resolver, você tem que ficar atento a esse expoente que ele ainda é negativo. E aí você pode usar ele como negativo na sua calculadora ou pode transformar esse expoente em positivo, certo? Então, recapitulando, na hora de resolver um problema de desconto, tenha em mente que você precisa identificar qual tipo de capitalização que vai ser utilizada e qual método, para daí definir a melhor expressão. Vamos a um exemplo. Imagine o seguinte: Pedro antecipou em 6 meses uma duplicata no valor de 18.900. Então, observe o seguinte, 6 meses, momento hoje, que a gente vai chamar de momento zero. Passou-se 1, 2, 3, 4, 5, sexto mês. Aqui eu teria que fazer um pagamento de 18.900. Mas eu quero fazer esse pagamento de forma antecipada. Eu quero fazer o pagamento nessa data. Então eu preciso movimentar com esse valor para a data presente. Tirar de uma data futura e trazer para uma data presente. Quando a gente faz isso, essa movimentação, a gente vai alterar o valor do dinheiro, já que a gente viu que o dinheiro tem valor diferente ao longo do tempo. Então, se eu estou antecipando uma dívida, esse valor aqui vai ser um valor menor que 18.900. Eu vou conceder um desconto, certo? Então, sempre que tem uma antecipação de dívida, é um problema que envolve desconto. E para isso, a gente precisa contar quantos meses que eu antecipei, que é aquele nosso N minúsculo. 6 meses. Numa duplicata, no valor de 18.900. O valor do título, como a gente já viu, é o valor nominal, é o valor projetado para a data futura. Esse valor já inclui os juros, 18.900.
E aí fala que foi obtido um desconto composto de 5% ao mês. 5% ao mês é uma taxa, percentual é taxa. Então é a nossa taxa de desconto. 5% ao mês. E aí ele pede, qual o valor vai ser pago pela duplicata. Então, esse valor aqui na data presente vale quanto? E a gente vai ter que determinar. Então, para qualquer situação de desconto, a leitura do problema é essa. Só que eu preciso identificar qual fórmula que eu vou utilizar. Para isso, vem as duas perguntas chaves. Que tipo de capitalização que ela é? É simples ou é composta? Eu estou falando da capitalização composta. Mas qual que é o método? Ele é comercial ou racional? É o desconto racional. Então, com base nessas informações, eu vou escolher a fórmula que vou aplicar no meu problema. Então, num contrato, eu preciso ler que tipo de desconto vai ser concedido quando há uma antecipação de dívida, certo? Então, sabendo disso, a gente pode voltar e vai falar, olha, mas se é um desconto racional composto, eu vou usar uma das duas expressões. Eu vou usar essa expressão para resolver. Ou eu poderia usar a primeira, só que a primeira vai me dar o desconto e a segunda me dá o valor atual. E é essa que eu vou utilizar, já que eu quero o valor atual, certo? Então, vamos abrir um quadro limpo para a gente fazer esse cálculo. Então, o que eu tenho de informação? Eu tenho o valor nominal, tenho o tempo, tenho a taxa de desconto e quero achar o valor atual. Qual que é a fórmula que a gente estava usando? A fórmula do valor atual no método racional, que é dado pelo valor nominal 1 mais a taxa elevado a n, só que esse n é negativo. Então, voltando no tempo para conceder um desconto nesse valor nominal, certo? Então, o valor atual vai ser igual ao valor nominal. Qual que é o valor nominal? É o valor final do título, ou seja, aqueles 18.900. 1 mais a taxa de desconto. Qual que era a taxa de desconto? 5%. Só que você tem que tomar cuidado que quando a gente fala 5%, a gente está falando 5 para 100. Eu vou dividir 5 para 100, que vai dar 0,05. E é esse valor que eu vou substituir lá na minha expressão. Eu vou substituir 0,05 elevado a menos n. O que é esse n? É o tempo de antecipação. Quanto tempo que eu antecipei a minha dívida? Pedro antecipou a dívida em 6 meses. Pronto, agora a gente vai resolver a expressão. E aí o que a gente resolve primeiro? Primeiro que está dentro do parênteses, 18.900, que multiplica 1 mais 0,5, 1,05, elevado a menos 6. Como que a gente resolve um expoente negativo? Transformando ele em positivo. Ou usando uma calculadora financeira que já permita fazer expoentes negativos. Nesse caso, se eu for fazer manualmente, eu vou transformar esse expoente em positivo, negativo para positivo, trocando ele do numerador para o denominador. Com isso, o expoente fica positivo, certo? Agora, eu vou resolver essa expressão. O que a gente precisa fazer? A potência. Então, o que é esse 1,05 elevado à sexta potência? 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05, 6 fatores. Então, ficaria o seguinte. Valor atual é igual aos 18.900 dividido por aquele produto. E aí, obviamente, você faz essa divisão e aí vai ter o valor atual dentro do método racional, depois que você resolveu a potência, e aí fez a divisão de R$ 14.103,47, certo? Então, o que a gente fez? Resolveu a potência e dividiu. Na hora que a gente divide, a gente tem que o valor atual é de R$ 14.103,47. Com isso, aquela dívida que era de 18.900, se eu resolver pagar antecipados em 6 meses, eu vou pagar 14 mil. Eu vou ter um desconto por antecipar essa dívida.
eu poderia até achar esse desconto, porque o desconto nada mais é do que o valor nominal menos o atual. Então, eu teria que pagar 18.900 e eu paguei somente 14.103,47 Com isso, eu vou ter um desconto de 4.796,53 certo? Mas observe que o enunciado do problema, ele pediu o valor atual. O valor atual foi de 14 mil. Então, eu troquei uma dívida de 18 por uma dívida de 14, já que eu fiz antecipação. Então, em todos os nossos problemas envolvendo desconto, envolve essa ótica de você pegar um valor futuro e trazer para uma data presente. Mas aí, não esqueça de verificar o que eu quero. Eu quero o valor do desconto? Eu quero o valor que vai ser pago, que a gente chama de valor atual. Que tipo de capitalização foi? Foi simples ou é composta? Ah, é o método comercial ou é o método racional? Tenha isso em mente antes de você escolher a expressão, porque com base nisso a gente vai escolher a expressão. Então, se é uma situação que envolva antecipação de dívida, eu estou falando de desconto. Eu preciso certificar se esse desconto ele vai ser simples ou composto, se vai ser comercial ou se vai ser racional. E aí, com base nisso, eu verifico. O que eu estou procurando? Eu quero saber o desconto ou eu quero saber o valor atual? E para isso a gente tem uma fórmula para cada uma, certo? Então, a resolução vai ser norteada pelo tipo de capitalização e pelo formato. Mas quem vai dizer esse tipo de capitalização, se é simples ou é composto, se o método é comercial ou racional, vai ser o problema, certo? Ou ainda, numa situação real, qual é o que a instituição executa? Ela cobra, ela concede desconto comercial ou utiliza racional? É simples ou é composto? Então, verifica dentro da sua instituição que método que você vai utilizar. E aí a escolha do método vai ser pautado nisso, que é o hábito da instituição ou o que preconiza no contrato. Sendo que o mais usual, ao antecipar uma dívida, é conceder um desconto composto racional, e na hora que você vende uma duplicata que estava prometido para uma data futura, é usual você utilizar o desconto comercial simples, que a gente também chama de desconto por fora, porque ele é calculado sobre o valor final, ou também desconto bancário. Então pode ser que você veja com essa nomenclatura. Desconto bancário é desconto comercial, certo? Então esses são os assuntos da aula de hoje. Fica as referências e aí qualquer dúvida, utilize o ambiente virtual de aprendizagem, entre em contato com os tutores. Lá no material do AVA vai ter um exemplo para cada uma dessas capitalizações com a resolução passo a passo. Então tenta resolver utilizando o desconto comercial simples, utilizando o desconto composto racional, o desconto composto comercial, para mensurar ainda tanto o desconto quanto o valor atual. E lá no ambiente virtual de aprendizagem tem esses exemplos para vocês, certo? Então até a próxima aula. Na próxima aula veremos um pouco sobre as séries de pagamento, que é mais um assunto lá da nossa ementa. Até a próxima. Educação à distância, mudando realidades.